Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos envolvendo conjuntos e hoje nós vamos estudar os intervalos reais. Então, o que são intervalos reais? Intervalos reais são subconjuntos de R que são determinados por desigualdades. Então, intervalos reais são subconjuntos do conjunto dos números reais. Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Esse primeiro conjunto aqui, conjunto dos números reais maiores que menos 4 e menores que 7. Vamos representar esse conjunto na reta real. Então, olha só, primeiro eu vou fazer essa reta real, certo? E vou pegar aí os dois extremos desse conjunto que foi descrito aí. Que são quais? São os números menos 4, não é isso? E 7. Observem o seguinte, ó, quando eu representei esses números aí na reta real, eu coloquei aí a bolinha que está representando eles, ó, vazia, a bolinha aberta. Por que que isso acontece? Porque esses dois números não pertencem ao intervalo, ó, pelo que foi descrito aí, ó. Conjunto dos números reais maiores que menos 4 e menores que 7. Então, nem o menos 4 e nem o 7 pertencem a esse intervalo. Mas o que pertence a esse intervalo? Todos os números reais compreendidos entre esses dois extremos, o menos 4 e o 7. Então, é assim que a gente representa um intervalo real na reta real, certo? Posicionando os números em ordem crescente, lógico, né? Como se o zero tivesse aqui, mais ou menos. Então, menos 4, 7, intervalo aberto, pelo que foi descrito, e os números aí que satisfazem essa condição são os números entre esses dois extremos. Esse intervalo aí, ele é chamado de intervalo aberto. E nós temos outras formas aí de representar esse intervalo. Aí nós só representamos na reta real. Para nós indicarmos esse intervalo aqui na forma de conjuntos, nós podemos esboçá-lo da seguinte forma. X pertence a R, ou seja, X é qualquer número real variando entre o menos 4 e o 7. Então, X pertence a R tal que menos 4 menor que X, que é menor do que 7. É um conjunto, né? Então, eu represento aqui entre chaves. Só que nós poderíamos também representar esse conjunto através de colchetes, não é isso? Então, ó, como o conjunto ele é aberto no menos 4, ou seja, o menos 4 não pertence ao conjunto, o colchete fica virado para o lado de cá. O menos 4 está fora, isso indica que ele está aberto. E o 7 também não pertence aqui ao intervalo, então o colchete também é aberto. O colchete é aberto quando a boquinha dele, isso aqui, ó, não está virada para o número. Vamos ver outras representações, ó. Conjunto dos números reais maiores ou iguais a menos 2 e menores ou iguais a 8. Olha só, já é diferente daquele anterior. O que nós temos aí pelo que foi descrito? Vamos representar na reta real. Vou traçar a reta e vou colocar os dois extremos. Primeiro, ó lá, ó, números reais maiores ou iguais a menos 2. Então, o primeiro extremo é o menos 2. O segundo extremo é o 8, certo? No que a gente observa aí? Que a bolinha está fechada. Essa bolinha fechada aqui, essa bolinha cheia, significa o quê? Que os extremos pertencem ao intervalo descritos. E aonde que está indicado isso? Aqui, ó, maiores ou iguais a menos 2. Então, pode ser qualquer número maior que o menos 2, mas também igual a ele. Ou qualquer número menor que 8, mas também igual a ele. Aí nós temos que representar a bolinha fechada, certo? Então, cadê esse intervalo? A gente tem que ir ali e indicar qual é o intervalo. Essa partezinha aqui, ó, dos números entre o menos 2 e o 8, inclusive eles, ok? Qual é a representação desse conjunto? Então, nós vamos representar da seguinte forma, ó. X pertence a R tal que menos 2 menor ou igual a X, que é menor do que ou igual a 8, certo? Então, esse tracinho aqui embaixo do sinal aqui, significa que este número aqui pertence ao intervalo e este número aqui também pertence ao intervalo, diferentemente do exemplo que eu fiz anteriormente. Nós podemos ainda representar esse conjunto na forma de colchetes. Então, olha lá a diferença agora, ó. O menos 2 pertence ao intervalo, então o colchete está virado para ele, é fechado. E o 8 a mesma coisa, o colchete é fechado para ele porque ele pertence ao intervalo, certo? Vamos fazer mais um exemplo, ó.
conjunto dos números reais maiores ou iguais a 5 e menores que 13. Então, vamos representar isso aí na reta real. Então, eu vou lá e vou colocar primeiro os extremos. Então, o primeiro extremo é o 5 e o outro extremo é o 13. Observem o seguinte, ó, pela descrição aqui do conjunto. Números reais maiores ou iguais a 5. Então, 5, o intervalo é o quê? Fechado. A bolinha do 5 é fechada, ela é cheia. E menores que 13. Então, 13 não pertence ao intervalo. É um número menor do que 13. O anterior aqui é o 13. Então, a bolinha dele é aberta. E aí, a gente vem aqui e representa esses números, ó. Todos os números reais maiores ou iguais a 5 e menores do que 13. Como que a gente pode representar esse intervalo? Através disso aqui, ó, x pertence aos números reais, tá o quê? 5 é menor do que ou igual a x, que é menor do que 13, certo? Ou ainda na forma aqui de colchetes, ó, fechado no 5 é o colchete voltado para o 5, aberto no 13, virado para o outro lado em relação ao 13. Esse intervalo aqui, ele é classificado como semiaberto à direita. Por quê? Ele é semiaberto porque ele não é aberto totalmente. Então, ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Vamos fazer mais um exemplo, ó. Conjunto dos números reais maiores que menos 3 e menores ou iguais a 5. Então, olha lá, vamos representar os extremos na reta real. Quais são os extremos? Menos 3 e 5. Observem que o menos 3, a bolinha dele, o intervalo é aberto, porque são só os maiores que menos 3, e menores ou iguais a 5. Então, o 5, a bolinha é fechada, porque ele entra no intervalo, esse ou igual aqui, ó. Significa que ele pertence. E os números aí em questão são todos os números entre esses dois extremos, certo? Esse intervalo também tem uma nomenclatura, ele é chamado de intervalo semiaberto à esquerda. Por quê? Ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Como que nós representamos ele aqui através de conjuntos? X pertence aos reais, tá o quê? Menos 3 menor que x, que é menor ou igual a 5. São todos os números que vêm do menos 3 até o 5. O x são esses números que estão aqui no meio, certo? Ou ainda representar na forma aqui de colchetes, ó. Colchete aberto no menos 3 e fechado no 5, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Agora nós vamos falar dos intervalos ilimitados, certo? São aí intervalos que têm infinitos valores. Esse aqui também tem infinitos valores, né? Porque apesar dele começar aqui no próximo número depois do menos 3 e parar no 5, nós temos infinitos valores aqui entre eles. Por exemplo, ó, você sabe qual o último número desse intervalo? Não sabe, 4,999999999999999. Assim, o último número antes do 5, né? Porque o 5 é o último número. Então, você sabe qual é o primeiro número aqui desse conjunto? Não, aqui não tem como mesmo saber. Por quê? Ó? Por exemplo, menos 2,99999999999 até quase chegar no menos 3, ok? Esses intervalos também são infinitos, porém eles são limitados, eles têm um limite aqui inferior e um limite superior. Agora, esses intervalos que nós vamos ver aqui, eles são ilimitados. Olha só o exemplo, ó. Conjunto dos números reais maiores ou iguais a menos 6. Então, ele só tem um extremo, certo? Então, nós vamos vir aqui, ó, fazer a reta real, colocar esse extremo. Qual é o extremo? Menos 6. Como é maiores ou iguais, então a bolinha do 6 é fechada, presta atenção nisso. Aí, ó, como eu quero os números maiores ou iguais a menos 6, eu vou ter essa representação aqui na reta real, ó. Todos os números maiores ou iguais a menos 6. Mas como que nós vamos representar isso? Porque isso vai vir em forma de conjunto. Então, vai vir, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X maior ou igual a menos 6. Essa barrinha aqui embaixo, falando novamente, significa que esse menos 6 pertence ao intervalo. Se a bolinha fosse aberta, não teria esse tracinho aqui de igual embaixo. Ou poderíamos também representar esse conjunto através de intervalos. Então, ele vem, ó, fechado no menos 6 até mais infinito, porque, ó, como eu disse, ele é ilimitado, certo? Ele vai aqui para o mais infinito. Esse símbolo aqui significa que ele cresce
indefinidamente, certo? Vamos fazer mais um exemplo aí de intervalos infinitos e ilimitados. Conjunto dos números reais maiores que menos 6. É tipo o anterior. Só que agora o intervalo é o quê? Aberto, não é isso? Aberto no menos 6 porque só está falando que é maior do que menos 6 e não maior do que ou igual. Então, vamos lá, representamos da mesma forma. Como que ficaria a representação em conjuntos? X pertence a R, tal que x maior que menos 6. Ou ainda, se fosse na representação aqui de colchetes, nós teríamos, colchete aberto no menos 6 até mais infinito. O mais infinito é sempre aberto, tá? Você não sabe qual é o último número aqui desse intervalo. Então, sempre vai ser aberto, vai ser essa representação. Vamos ver mais um exemplo. Conjunto dos números reais menores do que ou iguais a 8. Então, vou fazer a reta real, vou pegar o extremo ali, que é o 8. No caso, a bolinha vai estar fechada, porque é menor ou igual. Só que agora são todos os números, que estão o quê? À esquerda do 8. Então, nós vamos representar isso no conjunto. X pertence a R, tá o quê? X menor ou igual a 8. Ou também poderíamos representar no colchete, colchete aberto, só que agora ele vem da onde? Do menos infinito, são os números negativos. Tá vindo lá do menos infinito até chegar no 8, que nesse caso está fechado. E o último intervalo, a última forma aí que a gente teria para representar seria esse aqui, conjunto dos números reais menores que 8. Eu mantive o 8, mas poderia ser qualquer número real, tá? Então, mesma coisa, faço a reta real, pego o extremo 8, nesse caso o intervalo vai estar o quê? Aberto, porque é só menores do que 8. Então, nesse caso, represento aqui, que é a parte à esquerda do 8, e aí nós vamos ter a representação em conjuntos. X pertence a R, tal que todos os valores de x menores do que 8, ou em colchete. Aberto, sempre aberto no infinito, hein? Só que ele vem do menos infinito até o 8, que também está aberto nesse caso. Então, seriam esses tipos de intervalos. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos envolvendo operações com esses intervalos. Quais seriam essas operações? Aquelas mesmas operações que nós vimos lá em conjuntos. União, interseção, diferença. Então, vamos fazer alguns exemplos. Olha lá, exemplo 1. Considere os conjuntos A igual, x pertence a R tal que menos 3 menor ou igual a x, que é menor do que 7, e B igual, x pertence a R tal que menos 1 menor que x, que é menor ou igual a 10. Determine os conjuntos A união com B e A interseção com B. Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente fazer essas operações, nós vamos representar esses conjuntos e essas operações na reta real, para a gente poder visualizar o que está acontecendo. E depois nós vamos dar a resposta nessa forma aqui, que foi a forma que foi representada nessa questão. Então, vamos lá. Primeiro, o conjunto A. São o conjunto dos números reais que vão do menos 3 até o 7. Aí eu vou colocar os dois extremos, Menos 3, intervalo fechado. Por quê? Porque aqui está menor do que ou igual, aquilo que eu já falei para vocês anteriormente. E o 7, o intervalo vai ser o quê? Aberto. Quando eu falo intervalo, é a bolinha que representa o 7 na reta. Claro que os números têm que ser representados na ordem crescente. Menos 3 é menor do que 7. E o conjunto A são um conjunto com todos esses elementos aqui entre eles. Ok, incluindo o menos 3. Agora, vamos representar o conjunto B. O conjunto B, vou lá, faço a reta real, são todos os elementos reais de menos 1. Então, olha lá, o menos 1 menor que x. Então, o menos 1 não pertence ao intervalo, a bolinha dele é aberta. Então, menos 1 com a bolinha aberta até o 10. Só que pelo conjunto aqui, é menor do que ou igual a 10. Então, a bolinha do 10 é fechada. São todos os números que estão aí no meio. Agora sim, nós vamos fazer essas duas operações, A união com B. O que é unir? O que é a união? É nós juntarmos todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Então, quando nós formos fazer essa operação da união, vou aqui na reta também vou representar, São todos os elementos que vão começar aqui, no menos 3, é isso? Que é o limite aqui do intervalo, o limite à esquerda, até aí vai vindo, menos 3, aí chega aqui no menos 1, chega no 7, continua, porque eu estou juntando o A com o B. E vai até o 10 ali, no caso, ambos estão com o intervalo fechado. Então, você vai manter o que tem aqui no conjunto.
Então, nesse caso, qual é o conjunto A união com B? X pertence a R, tá o quê? Menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. Ou ainda, vocês poderiam representar também a forma de colchete, que é fechado no menos 3, fechado no 10, ok? Ah, professora, mas e se o número aqui do extremo fosse um número decimal, por exemplo, menos 3,5? Você ia colocar menos 3,5, ponto e vírgula, 10, ok? Agora, vamos fazer o A interseção com B. Mesma coisa, vou fazer na reta real, ó. Traço a reta real e vou pegar, o meu parâmetro são esses dois conjuntos aqui, tá? A e B. Eu só coloquei aqui pra gente ter a ideia. Então, como eu quero fazer a interseção com B, que é esse símbolo de interseção, o que é a interseção? São os elementos comuns aos dois conjuntos. São os elementos que estão tanto em A quanto em B, que pertencem aos dois conjuntos. Existem elementos comuns? Sim, ó, se você pegar aqui, ó, do menos 3 até 1, não tem no A. E do 7 até o 10, aliás, do menos 3 até 1, não tem no B. E do 7 até no 10, não tem no A. O que tem nos dois? Do menos 1 até o 7. Então, eu vou vir aqui e vou representar, ó. A interseção entre esses dois conjuntos são todos os elementos que estão, ó, do menos 1 até o 7. E aí, por que eu mantive aqui o menos 1 com a bolinha fechada? Porque o menos 1 não está no P, então ele não está na interseção. E o 7 não está no A, então ele não está na interseção, tá? O último número aqui do conjunto A, você não sabe qual é, 6,9999999. Você sabe que é o primeiro número antes do 7, ok? Então, qual a interseção entre esses dois conjuntos? Todos os números aí entre menos 1 e 7. Então, você vem aqui e representa, ó. A interseção com B é igual, x pertence a R, tá o quê? Menos 1 menor que x, que é menor que 7. Ou poderia representar na forma de colchetes, tá? Não tem necessidade de representar as duas formas, é isso ou isso. Geralmente, a gente representa essa primeira aqui, tá? Mas isso aqui também é para vocês fixarem a parte aí de intervalos, né? Uma outra representação de conjuntos. Então, ó, aberto no menos 1, aberto no 7. Vamos fazer outro exemplo. Considere os conjuntos. A igual, x pertence a R, tá o quê? Menos 4 menor ou igual a x, que é menor do que 5. B, x pertence a R, tá o quê? Menos 2 menor que x, que é menor ou igual a 8. E C, x pertence a R, tá o quê? 1 menor ou igual a x, que é menor do que 12. Então, nós temos 3 intervalos reais. Você tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Se é x pertence a R, se é x pertence a N. Aqui, como eu estou trabalhando com intervalos reais, então, estou usando aqui a reta real, todos os números entre esses extremos. Então, determine o conjunto D igual A união com B menos A interseção com C. Então, aqui o que eu vou ter que fazer? Aqui eu tenho 3 operações envolvidas. Eu tenho a operação da união, eu tenho a operação da interseção e ainda eu tenho a operação da diferença, tá? Então, vamos lá, nós temos que fazer cada uma separadamente. Primeiro, vamos fazer esse conjunto aqui, vamos determinar esse conjunto A união com B. Então, vamos lá, igualzinho a gente fez no exemplo anterior, né? Pega o conjunto A, represento na reta real. São todos os números ali, ó, entre menos 4, com a bolinha fechada, porque aqui tá menor ou igual, tem esse tracinho embaixo, bolinha fechada, até o 5, com a bolinha o quê? Aberta. Por quê? Porque não tem o sinal de igual. Ótimo, representa o conjunto A. Agora, eu vou representar o conjunto B. São todos os elementos aqui, ó, do menos 2, com a bolinha o quê? Aberta, porque não tem o igual. Olha o posicionamento do menos 2 aqui em relação à reta A. Tem que fazer assim, ó. O menos 4 aqui é menor do que o menos 2, por isso que ele está vindo antes aqui. Então, o menos 2 com a bolinha aberta, porque não tem o tracinho de igual embaixo, e o 8 com a bolinha fechada, porque tem o sinal de igual, o tracinho aqui de igual. Então, o conjunto B são todos esses elementos aí, ó, com esses extremos, aberto e fechado, entre eles. Ok. E agora, nós vamos fazer a operação de A união com B. A união com B, como nós fizemos anteriormente, é o quê? Juntar todos os elementos. Então, vai começar no menos 4 fechado, aí até o quê? Até o 8 fechado nesse caso. Eu tô pegando aqui todos os elementos. Ótimo. Já deixa isso aqui quietinho, porque depois eu vou ter que fazer a diferença dele com quem? Com A interseção com C.
Então, agora nós vamos fazer o A interseção com C. Vamos lá, mesma coisa, conjunto A, já fizemos. Fechado no menos 4, aberto no 5. Conjunto C. Conjunto C, ele é o quê, ó? Fechado no 1, então você vem aqui e posiciona mais ou menos o 1 aqui, entre o menos 4 e o 5. Fechado no 1, aberto no 12. O 12 está maior que 5. São esses elementos. E agora eu quero fazer essa operação, ó, A interseção com C. Então, o que é a interseção? São os elementos comuns a ambos os conjuntos aí considerados, no caso A e C. Tem elemento comum? Sim. Então, ó, o que está comum aqui? Essa partezinha aqui que pertence aos dois. Então, do 1 fechado, por que fechado? Porque o 1 está no C e também está no A, né? Porque do A pega do menos 4 até o 5. Então, 1 fechado até o 5 o quê? Aberto, porque o 5 não está no A. Então, é essa partezinha aí, esse intervalo. Ótimo! Agora que nós já fizemos os dois conjuntos aqui, ó, que estão representados entre parênteses, eu tenho que fazer o que entre eles? A diferença. Então, eu vou vir aqui e vou posicionar. Ó. Quem é o A união com B que nós calculamos? São todos os elementos do menos 4 ao 8. Quem é o A interseção com C? É o conjunto aí semiaberto à direita, do 1 até o 5. E agora nós vamos fazer a diferença que foi pedida. Esse menos esse, a ordem importa, tá? Se é esse menos esse, é uma coisa. Até vou sugerir, façam depois A interseção com C menos A união com B, para ver que vai dar outro conjunto. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Desse conjunto, eu estou tirando esse conjunto aqui. Então, se eu vou tirar todos os elementos desse conjunto, desse de cá, vai ter um buraco aqui nesse conjunto. Vocês concordam comigo? Eu tirando isso aqui daqui, o que vai sobrar lá em cima? Presta atenção. Então, ó, vai sobrar essa partezinha aqui, é como se você tampasse esse A interseção com C dessa parte aqui, ó. Ok? Então, isso aqui vai ficar essa lacuna aqui no conjunto A união com B. Então, vai vir os elementos do menos 4, certo? Até quem? Até o 1, tá? Essa partezinha aqui vai sobrar no A união com B. A partir aqui do 1, a gente já tira. Por que que o 1 aqui vai estar com a bolinha aberta? Vocês poderiam pensar. Porque o 1 pertence ao A interseção com C. Então, ele tem que sair do A união com B. Então, aqui, ó, para a gente ter a diferença. Então, vai vir essa partezinha do menos 4 até o 1, sendo que o 1 teve que sair desse, porque ele está fechado nesse. E agora, vamos vir aqui, aí fez um buraco, vai ter o buraco lá no conjunto e vai sobrar mais um pedacinho. Então, o que vai sobrar lá em cima agora? Do 5 até o 8, não é isso? Só que tem um detalhe. O 5, ele vai estar com a bolinha o que agora? Fechada. Por quê? Porque é o contrário aqui do 1, ó. O 5 não está nesse conjunto. Se ele não está nesse conjunto, não preciso retirar o 5 desse. Então, o 5 fica lá em cima até o 8 que já estava mesmo. Então, agora a gente vai dar a resposta, ó. Qual é o conjunto D que representa essa diferença aí? Vai ser x pertence a R, tá o quê? Presta atenção nessa representação, ó. Menos 4 menor ou igual, porque é a bolinha fechada, que x que é menor que 1, ou 5 menor ou igual a x que é menor ou igual a 8. Só que nós poderíamos representar isso aqui também em forma de colchetes. Olha lá a representação em colchetes que nós já fizemos nos outros. Então, ó, menos 4 fechado até 1 aberto, união, tem que usar esse símbolo, tá? Porque a nossa resposta agora ela tem duas partes, esta mais esta. Então, eu estou unindo. 5 fechado até 8 fechado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, quando nós formos dar a solução nesse tipo de questão, aqui no meio entra ou. Por quê? É isso aqui ou isso aqui. Seria E se tivesse uma restrição dentro desse conjunto. Por exemplo, vamos supor que o 0 tivesse com a bolinha aberta aqui. Então, ficaria menos 4 menor ou igual a x, que é menor que 1, e x diferente de 0. Seria uma restrição dentro do conjunto. Mas no nosso caso aqui, nós temos essa parte ou esta outra parte. Vamos fazer um último exemplo. Considere os conjuntos A igual, intervalo fechado do 2 até o 7, também fechado, ó, que é a representação entre colchetes, e B igual, x pertence a R, tal que x menor ou igual a 5.
Determine o conjunto A menos B. Então, mesmo procedimento, nós vamos representar os conjuntos A e B na reta real e depois fazer a operação de diferença. Tá? Então, vamos lá. O conjunto A, fechado no 2, fechado no 7. Todos esses elementos aí. Só que agora o conjunto B é um conjunto daqueles ilimitados, não é isso? Ó? São todos os números menores ou iguais a 5. A gente viu esses intervalos lá também, ó. Menores ou iguais a 5, certo? E agora eu quero fazer a diferença A menos B. Sugiro a vocês que façam aí como um exercício depois o B menos A, tá? Então, vamos lá. O A menos B vai ficar o quê? Do conjunto A, presta atenção, eu estou tirando os elementos também que estão em B. Então, você vai fechar aqui, ó, esses elementos aqui. Ó. Então, o que vai ter que sair do A? Todos esses números aqui, ó, que estão no A e são menores ou iguais a 5, certo? É o que vai sair do A, porque quem manda é o A. O B só serve para eu tirar os elementos que estão comuns. Então, o que vai sobrar lá no A, gente? O intervalo do 5, com a bolinha o quê? Aberta, por quê? Porque o 5 está fechado no B, então ele vai ter que ficar aberto no A, ele vai sair do A. Do 5 até o 7. O 7 permanece porque o 7 só está no A. Então, todo esse intervalinho aqui do 5 ao 7. Aí alguém poderia me perguntar assim, professora, mas e esse intervalo aqui, ó, dos números do menos infinito até o 2? Eles não entram aqui, não? Claro que não. Por quê? Do menos infinito até o 2 está no A? Não. Então, para você fazer A menos B, você tem que representar aquilo que sobra no A quando você tira o B. Então, o que sobra no A quando você tira o B? Só os elementos do 5 até o 7, com o 5, nesse caso, aberto, porque aqui ele está fechado. Aí, se aqui o 5 tivesse aberto, quando eu fizesse a diferença, aqui o 5 ficaria o quê? Fechado, ele não precisaria sair. Já falei isso no exemplo anterior. Então, agora é só a gente dar a solução, a resposta aí da nossa operação entre esses dois conjuntos. A menos B igual, x pertence a R, tá o quê? 5 menor que x, porque a bolinha é aberta, que é menor ou igual a 7. Ou eu poderia dar também a resposta em colchete, que é o quê? Aberto no 5 até o 7. Então, é isso aí, gente, a parte de intervalos reais. Agora pratiquem as tarefas propostas, bons estudos e até a próxima aula.